você? Como é que você tá? Tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal Mentalidade do Sucesso novamente. Eu sou o Zanon. Aqui, como você sabe, a gente fala sobre vários aspectos com relação ao sucesso, a mentalidade que leva a gente até o sucesso. Hoje a gente vai falar sobre o mito da superprodutividade. Você que é do século XX, final do século XX, século XXI, já ouviu muito sobre essa questão de ser super produtivo, transformar tudo em resultado, alta performance, não é isso? Pois é, tudo isso que leva a gente a burnout, todos aqueles problemas que a gente já conhece, que são muito recorrentes no mundo atual e que, de uma forma muito estranha, ninguém parece correlacionar diretamente essa questão. Será que a mentalidade que a gente está vivendo hoje está levando a gente para problemas que a gente não tinha antes? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas sob a ótica do sucesso. Porque aqui o objetivo não é fazer análise psicológica, é a gente focar no resultado que a gente espera obter. Ok? Dito isso, só quero pedir para você, se você não for inscrito no canal, se inscreve, dá o seu joinha pra gente, ajuda a gente com esse trabalho, você vê que a gente tenta aqui trazer um conteúdo realmente relevante para você, que faça diferença na sua vida. Então, isso é justamente o que motiva a gente a continuar com o canal e propicia que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Então, faz isso pra gente, por favor, para você não custa nada, pra gente ajuda muito. Então, dito isso, bora lá hoje falar um pouquinho dessa superprodutividade, sem tentar ser super produtivo. Então vamos falar agora do primeiro ponto, que é expectativas irreais. Se Deus ajuda quem cedo madruga, por que é que o seu Madruga vivia na pobreza? Desculpa. Se Deus ajuda quem cedo madruga, ou não, vamos pensar bem sinceramente que isso é um ponto irrelevante. Porque, na verdade, o que importa mesmo é que ninguém vai pegar a sua mãozinha e levar você até o resultado. Se você não achar um jeito de chegar lá, você vai ter problemas. E pior, se você tiver uma expectativa totalmente fora daquilo que você efetivamente consegue produzir, a tendência é que você vai ter ali problemas. Superprodutividade é aquilo que a gente entende como ser altamente eficaz. É conseguir um resultado acima da média. Só que isso é muito mais uma ideia, em muitos casos, do que de fato uma realidade. Por uma questão muito simples, no final do dia somos todos seres humanos. O que muda é que, dependendo das condições de temperatura e pressão, alguns seres humanos performam melhores do que outros. Seja porque eles têm essa característica, seja porque as condições da situação em torno dele propiciam isso, ou ambos, não é? Então o ponto aqui não é esse, a gente não está aqui para julgar se existe ou não superprodutividade e que ótica que isso existe, porque a gente está falando de outra coisa. O ponto aqui é que você, no sentido de mentalidade, não pode se deixar afetar com expectativas irreais quando você pensa em superprodutividade, por uma razão que é você não se frustrar. Porque se você se frustrar com as expectativas irreais, a tendência é que você vá ter impactos emocionais. E isso vai demandar um alto nível de inteligência emocional para ser absorvido e processado. Consequentemente, quanto mais superprodutividade você buscar, maior vai ser o seu nível de improdutividade. E isso é um paradoxo que já começa a fazer a gente refletir a respeito de: vale a pena eu buscar a superprodutividade? Vale a pena eu assumir essa superprodutividade como uma premissa na minha vida? Será que isso vai me trazer resultados melhores? Isso a gente vai falar hoje. Então, vamos começar aqui com esses dois pontos: frustração emocional e expectativas irreais. Como exatamente essas duas coisas se correlacionam? Vamos colocar um caso análogo aqui. Vamos pensar o seguinte: você, na tentativa de talvez conseguir uma promoção no seu trabalho, ou melhorar o seu rendimento em algum investimento, ou fazer a sua empresa ser mais produtiva, fazer ela desempenhar um valor melhor no mercado, enfim, o que quer que seja que você queira fazer, você traçou ali metas e você, na verdade, acreditou que elas fossem verdadeiras. Você realmente achou que aquilo seria o auge da produtividade. Só que na hora que você colocou isso na prática, você percebeu que, se por um lado, no lado do operacional da coisa, isso funcionou, por outro lado ele começou a gerar um efeito paralelo que precisa ser analisado, que é da onde deriva o estresse,
o burnout, a ansiedade. Então, assim, tem muitas coisas que a gente pode pontuar quando a gente fala sobre isso, que são efeitos colaterais. E eles impactam a produtividade. Porque uma pessoa que esteja com problemas, ela dificilmente vai ser produtiva. E não adianta você tentar chicotear a pessoa, sabe, criar um tumulto na vida dela. Isso não vai fazer ela produzir mais, necessariamente. Então, assim, no final do dia, aquilo que você está tentando fazer para produzir mais é justamente o que está causando a improdutividade. Uma pessoa realmente motivada, ela vai produzir por natureza. E a gente sabe, isso é amplamente conhecido na psicologia, que a motivação ela vem de dentro para fora, dificilmente de fora para dentro. O que vem de fora para dentro é uma pressão que talvez gere um estímulo de motivação. Mas, de qualquer forma, isso tende a ser voo de galinha, porque a pessoa não aguenta viver nessa pressão muito tempo. Vai chegar um momento em que ela espana, e é exatamente aí que começa a ter a improdutividade. Consequentemente, a gente está falando aqui de coisas que supostamente deveriam se complementar e na prática é exatamente o estopim do porquê você começa a ter problema com a superprodutividade. Isso traz a gente a um outro ponto que é a distorção da realidade, que é eu acredito que uma iniciativa vai me levar para algum lugar e na prática ela me leva para outro lugar. E esse é um ponto muito importante, porque no final das contas o que interessa não é a sua intenção, o que interessa é o resultado que você obtém. Se você realmente conseguiu uma superprodutividade de médio e longo prazo, parabéns, você conseguiu o resultado que você queria. Quando você coloca de uma forma que fique muito estendida essa realidade, a tendência são os problemas, como a gente já falou. Por exemplo, uma das coisas que acabam criando essa distorção de realidade é aquilo que no mundo corporativo acaba acontecendo de forma implícita. Gente que compete na hora extra, que quer mostrar que é altamente produtiva porque trabalha muito na empresa, quando na verdade deveria ser o contrário, né? Ou você está tendo um problema muito amplo e muito sério de gestão, ou você de fato não está sendo produtivo no seu trabalho. Tem alguma coisa esquisita se você tem que fazer muita hora extra. Em tese, isso não deveria ser necessário. Sem entrar no mérito aqui se isso é certo ou errado, porque isso é irrelevante no momento. A gente está falando aqui sobre resultado. Então, essa competição de hora extra no mundo corporativo, que muita gente que trabalha no mundo corporativo está cansado de ver, é, na verdade, um dos aspectos que a gente pode pontuar aqui como distorção da realidade. O que deveria acontecer é que você termina o seu ciclo de trabalho com uma alta produtividade, vai para sua casa, descansa, tem um tempo de qualidade com a sua família e aí, consequentemente, você volta para produzir mais e melhor. Isso seria uma superprodutividade. Até porque a prosperidade, ela depende de esforço ou de inteligência. Vamos ser bem honestos, se dependesse só de esforço, muitas pessoas que são altamente esforçadas deveriam ter um sucesso estrondoso e na prática isso não acontece. Porque na verdade o resultado geralmente vem de iniciativas inteligentes e não necessariamente de esforço. É claro, a gente precisa ter certos níveis de esforços para quando a gente vai precisar ali de um gás extra para chegar num resultado a mais e alguma coisa do tipo. Mas na prática, o que realmente traz resultado não é esforço via de regra, é fazer o processo de forma inteligente. Por isso mesmo que Deus ajuda quem cedo madruga? Claro que sim, porque afinal de contas, se você não acordar, não vai chegar a resultado nenhum na tua casa. Agora, se você só simplesmente acordar e achar que isso é suficiente para gerar o resultado, a tendência é que você vai ter uma grande frustração, porque afinal de contas, quando você só simplesmente acorda e se dispõe para a vida, o que você está fazendo é gerar esforço. Você também tem que ter um processo ativo, né, em tudo isso para que você caminhe de forma inteligente até o resultado, junto com o esforço. Quando você combina essas duas coisas, aí sim você está falando de uma superprodutividade, no sentido mais amplo da palavra, não naquilo que normalmente a gente entende hoje em dia como superprodutividade. Muitas pessoas pensam que superprodutividade é você, sei lá, virar a noite trabalhando, abdicar da sua família, destruir sua vida, sua saúde. Isso não é superprodutividade. Então, resumidamente, quando a gente está falando de esforço e trabalhar de forma inteligente, o que a gente tem que pensar sempre é que o que interessa no final é o resultado desse esforço e desse trabalho de forma inteligente. Porque senão, de outra forma, o que você está fazendo é se enganar. E isso não vai trazer superprodutividade. Isso vai trazer problemas, principalmente no médio e longo prazo. E não é isso que ninguém quer. Por isso que a gente não pode cair nesse mito da superprodutividade, que é
Vamos ser o mais produtivo possível, usar cada minuto do dia para produzir alguma coisa. Isso não é necessário. O que é necessário é você produzir bem e de forma contínua, em longo prazo, para que justamente você aí sim se torne super produtivo no sentido maior, que é não simplesmente parecer um robô, mas ser uma pessoa que realmente entrega valor, que entrega resultado, que tem boa performance. E isso, inclusive, é mensurável. Você consegue medir o que a gente está falando. Você consegue fazer um KPI, por exemplo, alguma coisa do tipo. E a gente não vai tratar disso por enquanto, mas o ponto é, você consegue saber, por A mais B, que o que você está fazendo tem resultado. Não é só uma percepção individual. Não importa a percepção. A questão é, eu fiz, eu vi o resultado, tá aqui. É mais ou menos como quando você, por exemplo, vai fazer um trabalho. No final do dia, o que interessa é o trabalho tá feito ou não tá feito. Se ele não tá feito, você tem um problema. Se ele tá feito com problema, você tem um problema. Agora, se ele tá feito, só simplesmente feito, pelo menos você cumpriu com a sua tarefa. E o melhor dos mundos, que é, ele está feito da melhor forma possível com os recursos e tempo disponíveis. Aí é uma super produtividade. Então a gente está de novo falando aqui sobre mentalidade. Qual é a mentalidade? Produzir o melhor possível com aquilo que nós temos de conhecimento, de tempo, de recursos e assim por diante. Até porque a gente não pode cair na inversão de valores, que é fazer a medição ao contrário. Eu começo a falar, não, eu não tive o resultado que eu esperava, mas eu tive altos resultados em outros lugares. Isso não é relevante. O que interessa é, naquilo que foi proposto, no objetivo, naquilo que está plausível, você trouxe o resultado? Se você trouxe, você foi super produtivo. Se não, você está relativizando o resultado. Você está tentando justificar a sua improdutividade com base numa produtividade de alguma coisa que pode ser coincidência ou não, aconteceu como um efeito colateral. E isso não é mérito de nada. O mérito é você chegar no objetivo proposto. Isso é superprodutividade. Então, resumindo, quando a gente pega todos esses pontos e trata deles, o que nunca pode sair do nosso horizonte é justamente o que é a superprodutividade, que é essa mentalidade de chegar no objetivo da melhor forma possível e sempre buscar a melhoria. Nunca aceitar que algo já está plenamente bom. As coisas sempre podem ser melhores. Ao mesmo tempo, a gente também não pode cair na armadilha de pensar, putz, se as coisas podem ser sempre melhores, então, consequentemente, eu não posso entregar enquanto não estiver bom. Isso também é errado, porque, na verdade, você tem sempre que conseguir chegar num resultado. Se não foi o melhor resultado que você poderia, trabalhe na próxima para chegar nesse resultado. Mas termine alguma coisa com qualidade e entregue. E respeite o processo pelo qual você vai aos poucos se tornando cada vez mais habilidoso e mais competente naquilo que você faz, consequentemente se tornando mais superprodutivo e não caindo no mito da superprodutividade, que é justamente o que vai te derrubar. Se você gostou do conteúdo de hoje, se inscreve no canal, caso não seja inscrito, dá um joinha pra gente, que isso é muito importante, como eu já falei, e compartilha com seus amigos, compartilha com seus inimigos, compartilha com o vizinho, com a esposa, com o filho, com o avô, com a avó, compartilha com todo mundo, porque isso é importante pra gente aqui, ajuda a gente a crescer, e é assim que a gente vai conseguir atingir mais pessoas e eventualmente trazer melhorias na vida de todo mundo. Obrigado pela sua presença aqui, até a próxima, tchau!